Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. A natureza nos convida mais uma vez. Felicito-vos por tal, felicito por todos, nós felicito por todos os seres que apenas estão invisíveis aos vossos olhos, como sempre, as centenas que no interior desta residência sabem do prólogo, sabem da eficiência e sabem o quanto representa para todos nós verificar que, assentados no interior deste portal da edificação, neste grande terreno encarnatório, ora, se estamos no terreno encarnatório, há encarnados. E se há encarnados, por acaso sois todos vós. Antes de tudo em absoluto, sois e estáis encarnados. Num módico de que aquilo que podeis decidir de vós é insignificante, num modo que podeis decidir de vós, da entrada e saída deste terreno dos reencarnatórios é insignificante, já que a totalidade do princípio e a totalidade do fim é absoluta. Estamos como mandantes de algo tão importantes que não sabemos quem por hora seria o mandatário. Quem será o mandatário? Então saibam, todos vós, o que significa no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, este desígnio entre nós. Raríssimo, um desígnio raríssimo entre nós. No apogeu da vida de cada um, na circunstância externa deste grande civilizatório gigantesco, cada um de todos vós, no fundamento, no sentido, na direção do que sabeis, do que sentis, do que concebeis, daquilo que possa interligar dia e noite, algo que em aparência esquecemos ou não, e que entra para nós da fé. Então, desta fé que trataremos hoje, a fé significa algo muito intrigante. Se dizemos que não, somos. Se dizemos que sim, somos. Se dizemos que meio que sim, somos. Infinitamente somos o tratado da fé, já que no desígnio de não notar, não fazer realizar a obra de nossa intenção, não fazer realizar a obra do nosso intento é. E daquilo que possa fazer realizar a obra e fazer realizar o nosso intento. É e não é. Isso diz respeito que há uma sonoridade em nós e em todo o público deste grande civilizatório, um por um aos bilhões, nem sei se aos trilhões,
E entre todos aqueles que, entre atmosferas e campos, há centenas de bilhões, sempre existe algo dentro de algo específico que sempre tratamos da natureza humana espiritual, uma confecção inata e exata, que as diferenciações são infinitamente pequenas. Mesmo com as atrocidades dos defeitos, somos infinitamente iguais, expiramos iguais como sempre tratamos. E tudo mais, para não repetir tudo, desses bilhões de seres. Mas por acaso disto que tratamos, parece que pouco importa. Porque há um desígnio nosso que faz diferenciar o fundamento, este fundamento que tratamos. Parece que cada um, em sua própria estadia, diferencia-se tanto de que neste referendo, de que na propriedade da natureza humana espiritual, todos têm as mesmas entradas. De outra forma seria quadrúpede, bípede, seria uma barata, seria um rato, seria qualquer outra coisa, senão da natureza humana espiritual. Se dentro da natureza humana espiritual existe um débito tão grande que uma entrada está interrompida, cabe aí que parece que para todos a natureza humana espiritual não podemos ter contato. São muitos e muitos que não podemos ter contato. Não podemos ter contato porque a entrada principal de que norteia esta natureza humana espiritual está em débito. Então, além de todas as aparências, somos tal. Mas somos tal, não exatamente porque digerimos o tal. Não exatamente porque de alguma maneira ou de outra entendemos porque viemos para esta terra, que sempre é absolutamente arbitrária. Porque entendemos que viemos para esta terra pelos seres encarnados que estão, e não viemos por esta terra pelos seres encarnados que ali estariam, que nos receberiam ulterinamente. Estão por um consignado muito maior do que isto. Isto significa que todas as convenções que temos de tudo, desta vida e de todos os seres, em absoluto são inapropriadas. São um derivado de. Mas no auspício, no interior deste portal, de que realizamos a obra, querendo ou não querendo, de respirar esta vida, emanar esta vida, e de que a vida faz por nós, e a vida que faz realizar pela vida em nós, como sempre tratamos, não tocamos nisto. Somos absolutamente incapazes de tudo isto. Recepcionamos isto e utilizamos isto. Se um dia a vida não perpassar num braço, e este braço estiver inapto, que podeis fazer por ele? Diga-me. Interligará a vida nele para que ele possa estar vivo. Quem interliga a vida? Quem interliga a vida de tal maneira, de tal milagre, de que é uma orquestra sinfônica das maiores possíveis, com milhares de instrumentos ao mesmo tempo, para que simplesmente estejam aqui. E o que estejam aqui, que entende cada um, é que sempre que sois uma pessoa que está aqui, ou sois um milagre. Sois um milagre de saber diretamente e exatamente de que fragilidade nós somos, de que absoluta fragilidade todos são, e de que esta fragilidade depende da temporalidade, depende dos elementos, porque somos constituídos disto.
Então, resumindo isto que sempre tratamos, não somos absolutamente uma poeirinha. Entendemos nós que somos um poeirão. Uma poeirinha minúscula, num instante não existe mais. Num apogeu de um segundo, e tudo num apogeu de um segundo que não existe mais, o que trataremos disto? Como trataremos disto? Trataremos disto. Sabe como? Da maneira como entendemos isto. Mas o fato de, num instante, um ser de natureza humana e espiritual não estar mais próximo de vós porque está em outro plano, significa tudo, menos o que entendeis daquilo. Menos do que entendeis de que sempre esses ouvidos do Espírito possam ouvir, de que esta foi uma grande pessoa, foi bondosa, sustentou o que pudesse, sustentou, trabalhou muito por todos os seres que estavam em volta. Foi divinamente crística, que no apogeu de sua vida poderia todos os dias adentrar a sua igreja, que seja qual for, e rezar muito pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, por todos aqueles que estejam e são importantes para vós. E isto seria uma réplica daquele mesmo que não está mais aqui, para o outro que está aqui, será a réplica ou a contra-réplica. Foi mordaz, sacrificou na terra seus semelhantes. Não obedeceu o chamado de tratar dignamente dos seus filhos, netos e bisnetos. Não foi solícito. Ora, do que entendemos, não vale nada, mas sabe o que é? É um ser da natureza humana e espiritual em fundamento. E de que por acaso ninguém o fez, nem um dedinho do pé. E de que realizou a obra, mendigo algo que chegou nesta terra, num percurso, no infinitos percursos que temos, e chegou a esta terra com o agravamento máximo de toda a sua cumplicidade, com tudo aquilo que arcou nestas grandes vidas, e de que trouxe o débito disto, não o débito disto, o débito é rancor. Então expressou o rancor, expressou a impotência, expressou o ódio, e expressou tudo isto. Então tirei a pessoa de fora, tiramos a pessoa de fora, para outro, aquele que veio para esta terra, no concurso e numa habilidade máxima de autossustentar-se, sustentar sua prole, entrar dentro do encantamento preciso, e dentro disto, algo no interior dela, uterino, cresceu, ficou grande, e algo que veio dela, e numa circunstância que veio dela, ficamos familiarizados disto. Não ficamos mais como seres indivíduos, mas como ser coletivo. Tirando a pessoa, isto. Se não colocarmos a pessoa, como trataríamos deste ser e deste outro ser? Então, o que significa? Estes seres espirituais que estão aqui se expressando para todos nós, para que desagregue aquilo que intentamos de noite para agregar. Agregar e agregar e agregar significa algo. Quando uma extensão de nós vai para fora de nós, ela fica um pouco de nós. E se essa extensão for uma vez, 2, 3, 4, 5, fica uma extensão de nós. Cada algo que machuca a extensão de nós dói em nós. Então cuidamos para ela que não caia, não se machuque, que ela fique o melhor possível, porque senão a dor vem bem para cá, porque é uma extensão de nós. Por que tratamos disto?
Porque então estamos incinerando a pessoa. A pessoa é um agrupamento de algo que entendemos de nós desde o princípio e que fazemos realizar a obra passo a passo nesta terra, através dela. Esta pessoa pode dignificar ou não dignificar tudo que esteja em sua vida e por uma multiplicidade de escolhas. E assim ficamos um agrupamento disto. Este agrupamento disto faz de tudo isto, entre indas e vindas, fazer deste agrupamento paralisar-se, ficar estagnado. E este estagnado caminha nesta terra e realiza a obra do que pode, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E o portal de edificação diz que temos, de todos aqueles que se expressam aqui, que se expressam para esses encarnados que estão aqui, tão em pequeno e pequeniníssimo de seres que aqui estão, da natureza humana e espiritual. Se atendêssemos aqui as pessoas que estão aí, não daríamos conta pela eternidade, porque esta pessoa em uma multiplicidade de circunstâncias precisam. Nós atendemos a algo de que possamos estar revelados disto. Estar revelados disso é saber diretamente o que representamos desta terra, do que sabemos e do que não sabemos, daquilo que jamais saberemos, num distintivo único, em primeiríssimo lugar, o Pai. Já que o Pai e o Filho, existe o Filho, filha, filho, filhos, filhas, e uma imensidade disto. Existe o Criador. Fora disto, o Criador é a maternidade e a paternidade. E o Criador que ficamos é quando recebemos a possibilidade da maternidade ou da paternidade. E assim por diante. Em primeiríssimo lugar, o Pai, que numa matriz sagrada, atemporal e absoluto, trouxe a matriz da natureza humana e espiritual. Então, se não de outra forma, um andaria de ponta cabeça, outro de lado. Outro de todo modo, um teria olho, não teria isto. O cabelo existiria no pé e não existiria em cima, e seria caótico. Mas o caótico não existe nesta vida. Existe a lucidez e o intermediário de leis gigantesca, e tudo entra dentro deste circuito de lei, num circuito onde numa frequência e numa velocidade infinitamente maior, é o que comanda tudo isto. No respectivo disso que tratamos, vamos ficando menor, não maior. Não melhoramos o maior, menor, um alívio, uma bem-aventurança de uma luta gigantesca de noite para a manutenção daquilo que nos encerra, nos delimita. Como uma praga. Então, como pessoas, parece que somos uma praga. Lutamos por ela dia e noite, mesmo que nunca termine. Então, o que não é lutar por uma praga? É que, em primeiríssimo lugar, o Pai, muito acima do que eu entendo desta vida, infinitamente, 1 bilhão de vezes. E do que eu entendo desta vida, existe um sucursal só, o limite, a impotência, a arrogância, a pseudo-importância. Quando tudo que tratamos disto, menos e o mais acontece, o mais tem a soberania de que somos antenas especialíssimas. E do que eu possa ir caminhar nesta vida, não é o do que eu entendo dela.
Caminhamos nesta vida, sendo em primeiríssimo lugar o Pai. Não é do que minha mãe entende, nem que o meu pai entende, nem do que meu tio entende, nem o do meu bisavô entende do que eu posso entender, porque faz parte da mesma goela, daquilo que traz limite e impotência, arrogância. Temos todos os sinais para nós. E todas as antenas desses sinais estão relativamente interrompidas, ou estamos distorcidos o suficiente, que a antena que recebemos é da superficialidade. As antenas principais não estão na superficialidade. Então o que precisa os seres que estão à vossa volta não é o que entende. O que eles precisam de fato, só Ele, o Criador, sabe. Podemos ser intermediários do Criador naquilo que for preciso. E naquilo que for preciso, é naquilo que for preciso. E naquilo que não for preciso, sabemos diretamente. Não é preciso. É muito preciso, é extremamente preciso. No fim, não ficamos nem no grande preciso, nem no meio preciso, nem no pequeno preciso. Dividimos por 4 e fica só um pouquinho. Porque na hora de que de verdade é preciso, estamos no meio preciso. Quando escutarem tudo isso, daqui a pouco vão escutar a própria voz. E a própria voz automaticamente vai ser a própria voz. E a própria voz, enfiamos dentro de nós o que entendemos e ela vai falar por si só, automaticamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se for precário, é precário. Porque aquilo que não é precário, a voz que não é precário é o verbo, ele nunca é precário. Então tratamos de algo tão simples e tão complexo. O simples que tratamos está dentro do fundamento. Se existe um fundamento, e ele é absoluto fundamento, de que na concepção existe um útero que recepciona, e entendemos que seja o estômago, como que ficaria? Mas é um fundamento. Então somos intermediários apenas do fundamento. Ele se faz, se autofaz, dentro da lei de que se faz. Não somos donos do que se faz. Dentro mesmo do nosso próprio organismo, dentro da nossa própria expressão e fala, dentro de todos os dons que nós podemos ter nesta terra. Somos intermediários. Então poderiam ter uma grande questão, como é natural nesta vida. Há bilhões de grandes questões. Então quem está se expressando aqui é Raquel e Sofia, nome escolhido muito porventura recente, para que pudessem os ouvidos recepcionarem naturalmente. E são seres duplicados que dentro do fundamento e da criação, dentro da matriz da criação, são combinados e atuam combinados. Poderão esses exercícios ficarem descombinados, mas só poderão ser perfeitos quando os combinados. É um dos modos da criação. Um dos efetivos modos dentro da lei e de toda a circunstância da vida e de toda a expressão da vida. Então, se perguntarem por uma questão natural, Raquel e Sofia, conte de vós. E aí ficaremos assim. Falarei para Raquel, a Sofia falaria. E diríamos assim, conta, o que poderíamos falar de nós? De nós o quê? O que percussionamos. E dentro do verbo que percussionamos, em primeiríssimo lugar o Pai, nada está distinto disto. O que está distinto disto é a precariedade,
e aquilo que for preenchido também pelo que o Criador preenche, de nossa própria precariedade. Lutamos dia e noite para ficar precários e impotentes. Fora da precariedade, fora disto tudo, poderíamos estar preenchidos de tal que jamais estaremos na precariedade. Então recorda de cada um de vós o que sois. No linear. Quem sois o Criador de vós? Vosso papai e vossa mamãe? Foi. Vosso papai e vossa mãe foi intermediário de tudo. E locomoveram-se na medida do que foram intermediários de tudo. E se meteram muito do que não era devido. Entenderam deles mesmos, encharcaram os seres, os ouvidos de tudo. E se elas fossem intermediárias apenas, instintivamente apenas, não encharcariam nada. Trariam o bem-estar e o bem e a benevolência de tudo da vida. Estaríamos agora, tem mais um que é intermediário nesta vida. Então será que a Sofia está falando mal do papai e da mamãe? Não, não estamos falando mal do papai e da mamãe. Estamos falando de algo que está profundamente esquecido do fundamento. Apenas isto. Tudo que vem para esta terra e é intermediário para esta terra. E dentro do milagre disto, de que faz realizar esta obra magnífica, da concepção de que possa outro ser vir para cá, está ou no milagre, ou naquilo de que distorcemos todos que estão em volta, e fazemos uma orquestra distorcida. Então saibam agora que há algo entre nós, de uma boa aventura. Esta boa aventura só surge quando nós trabalhamos contra nós. Nas histórias mais imbecis que tratamos de nós, temos que mantê-la em nossa própria voz, em nosso próprio caminho, em nosso tudo. Se isto estiver livre, só há boa aventura para todos. Mas a boa aventura vem, bate na porta e não tem onde entrar. Então, aqui a Sofia está tentando recordar quem é o papai e a mamãe dela. E parece que não encontramos. Será que somos sui generis? Não tivemos papai e mamãe? Somos sui generis. Não temos papai e mamãe. Temos seres da natureza humana e espiritual explodindo por toda parte, de todos os terrenos possíveis. O expoente disso, para todos nós, do que tratamos aqui, é para centenas de seres que aqui estão prontos para ouvir o que a Raquel Sofia está tratando. E porventura dos céus, estes encarnados estão à nossa frente, todos nós encarnados, filhos da natureza humana, que não fosse o milagre de um instante, nem o ombro mexeria, nem o cabelo cresceria, nem qualquer do que seja as mãos, os pés, nada. Mas isto não vale nada. Então ganhamos uma herança incalculável. E é tanta herança que não vale nada a nossa herança principal. Somos existenciais. Não vale nada. Nada. Então a primeira herança maior de todas, de sermos existenciais, já não vale nada. Não precisamos fazer nada. Absolutamente nada. E se precisar fazer alguma coisa, toda esta terra já dá o suficiente, senão não estaríamos aqui. Já dá o alimento suficiente, já dá os elementos suficientes e dá tudo. Então, vamos dizer que de 0 a 100, 98,5 é tudo dado para nós. 1,5 a gente dá uma se viradinha por aí.
Este é um fundamento. Quem teria coragem de disparar esse fundamento? Ou vamos valer do nosso próximo como sendo pessoas? Então todos os seres que aqui estão, igualzinho todos nós, com todas as impressões possíveis, apenas revelado disto. Muitos vão voltar logo em breve, muitos já voltaram. E levarão embaixo da manga ou nos bolsos algo desta ordem. Está lá no bolso, um bolso invisível. E vamos orar por este bolso invisível, alguma mão com instinto, colocar lá, a mão lá dentro do bolso. Nossa, agora eu estou lembrando. Então existe uma beatitude entre nós agora, porque eu sei. Porque tem uma carga, um peso gigante para cada um de conservar a si mesmos. De conservar o que entendem da vida de vós. Do que entende a vida de vossos próximos. Esta beatitude que está aqui em nós cada vez aumentará mais. E todos os seres, estes seres que fazemos assim com a mão, que em aparência está para cima, pode estar na lidear, mas são auditórios longínquos, estreitos e compridos, que não podemos dizer a distância em cálculo matemático. Entram, sentam. Se o milagre das mãos existe, é um milagre das mãos, e a consagração disto é um efetivo. É o princípio. Então, o primeiro tesouro já é tesouro. Não é um fardo. Não é algo que alguém contou para nós do que é esta vida. Se pisamos em cima do primeiro tesouro, pisamos em cima do outro tesouro, pisamos em cima do outro tesouro e procuramos um tesouro neste grande mundo lá fora. Então, Raquel está perguntando para Sofia está perguntando para Raquel, que no monastério da vida, onde estará esta perdição de que já houve entre nós e que já desapareceu, esta maldição de entender que somos o Pai, que somos o Criador, e de que somos por nós, sendo que não é por nada que seja, é o maior engano dos enganos, de todos os enganos. Se um engano acontecer, ele promove outro. Se outro, ele promove outro. Mas ainda intercruza com outros enganos, intersecciona com outros enganos e vira uma sopa de tudo isto quando abre esta porta onde não está. Quando o homem está em débito de tudo isto, então ele pode estar em crédito com tudo que esse civilizatório dá. A extensão dele, com a mãe que tem uma extensão, não machuque, porque vai doer aqui. Então ama mais a si próprio do que o outro, porque vai doer. E assim, no débito de todos os tesouros, que tudo desapareceu. Então olhem tudo que está passando por todos os lados. De que poder, de que grandeza imensa, de que capacidade de tudo que é possível que esse homem fez e botou, de que entra lá dentro. Ele é grande e tem crédito. Crédito. Todos nós podemos emitir notas falsas de crédito. Qualquer um pode. Mas é falsa. E para o espírito que sabe o que é uma nota,
de crédito e de que é verdadeira. Aí sim nós temos. Inventar notas falsas por toda volta não vale para o espírito, sabe? Mas olha do que nós estamos tratando do espírito. Desculpa, porque todos vós aqui não sois espírito. São pessoas encarnadas nesta terra. Então perdoe-nos. Mas porque não pela nota válida, sois encarnados e seres da natureza humana e espiritual, é a única nota real. Procedente, precedente, poscedente. Todas as liturgias contam com o verbo, todas. Então todo o que é sacramentado liturgicamente dentro do caminho do indício do Espírito tende o máximo possível a produzir notas reais e não falsas. Mas quando toda essa liturgia ela aceita notas falsas e faz e produz notas falsas. Que significa produzir notas falsas? Porque isto quer dizer que o crédito é irreal. Isso produz algo, uma deformação em todas as áreas possíveis. Sim. E dentro deste portal de edificação, levamos ao possível para o princípio de uma nota real, não falsa. Por onde principiamos? Se principiarmos do engano, vamos inventar mais um. Então, fora de questão. Nós principiamos de algo. Uma pequena luz intermitente, que pode saber o que é nota falsa e o que é nota real. E validá-las. Fazer válida a real. E negociar com notas reais e não falsas. Porque quem produz nota falsa está dentro de um grande engano que pode ter certeza que está produzindo notas reais. Então, filhos desta vida, vossos encarnados, um milagre possível só dentro de tudo declarado que abrimos este mapa desta possibilidade máxima de aqui apenas estar existenciais. Estando existenciais e dentro de que primeiríssimo lugar o Pai, a fonte é corrente, a estrada é corrente, o concurso é corrente, não é estagnado, ele é corrente. Mesmo estando parado, porque é o corrente aqui, não podemos dizer que o corrente está a umas léguas daqui. Em qualquer lugar desta terra o corrente está. E o descorrente também está. Então não vamos andando pela esta terra inteira para descobrir onde está o corrente, o fluidico. Mas tempestivamente, cada um de vós, ao abrir aquele portão, imediatamente, somos tomados o que entendemos de nós e vai ser. E apostamos tudo o que é possível que queiram, tesouro que for, do que não seja isto. Só há uma saída, a revelação disto. Porque este intempestivo criará outro intempestivo, criará outro intempestivo. Até formatar algo que paralisa-se e fica algo paralisado. Em aparência vivo e paralisado. Em aparência vivo e paralisado.
O pressuposto da revelação de acendermos uma vela é que a única voz que pode ser é a voz da revelação. Ora, a voz da revelação é muito simples. Tratando-se de candelabro, que é muito antigo, então existiam muitas passagens na grande antiguidade, existiam passagens de risco. Nessas passagens de risco, e aí chegaríamos mais perto, porque éramos muito gananciosos, e percorrimos o caminho mais curto. E no caminho, levando os recursos o máximo possível, somos surrupiados disto. Chegando no final, temos uma revelação de que somos estúpidos, imbecis, pegamos o caminho curto e somos gananciosos, tremendo, estremecendo. Isto é revelação, é simples. Ou de todos os caminhos que tomamos, de todos os feitios dos débitos, não é débito. Perdemos tudo, não importa. Perdemos tudo, não importa, o milagre não existe, também não importa. E no concurso disto, como estremeceremos assim? Então peguem um recurso grande, põe nos bolsos. Vai para um lugar muito perigoso. Atravesse aquele lugar, porque é um caminho mais curto, para fazer um grande negócio. E seja surrupiado para ver o que é a revelação. Isto é revelação. Mas se também não temos nada para ser surrupiados, porque já perdemos tudo, revelar o que mais? Já tratamos tanto disto, que revelar, o verbo revelar, vem do verbo velar. E vem do substantivo vela. Então fazer um substantivo é ser emocionado pelo poder do verbo e fazer velar. Então a vela, esta composição de uma vela, representa algo muito inacreditável. Ela faz velar algo que está morto. Então teremos a revelação de que algo está morto. Então, antes de que tudo esteja morto, vamos velar muito antes. Agora, com a luz acesa, tudo que vier da boca de tudo, não creia. Creia na revelação. Então, se atravessar aquele caminho curto, for surrupiado, foi por isto, foi por aquilo, porque eu perdi o chinelo, porque isto, por causa daquilo, então, e por isto, daquilo tudo, não teremos estremecimento necessário. Teremos justificativas para nossa santidade de atravessar um terreno curto, perigoso, por sermos gananciosos, voluptuosos, luxurientos. Todos nós. Então existe uma agradabilidade entre nós. Mas o que seja este entre nós, espíritos que estão se manifestando, não têm visibilidade. Então tem visibilidade aqui agora pelo verbo que possam transmitir, porque também não há visibilidade de quem está se expressando, se não há visibilidade daquilo que nos dá passagem para nos expressar. Se há uma linguagem, faz parte do espírito da natureza humana e espiritual, se falamos e tratamos de lei, de justiça, se tratamos de concepção, se tratamos de fé. Então, Adelaide, Raquel e Sofia são da natureza humana e espiritual, como vós, todos vós,
Porque o que seja de que não estarão mais aqui, seja o quê? Este é o tesouro para todos nós. Primeiríssimo lugar, recorre, vem um pouquinho para trás. Primeiro tesouro, só existenciais, fundamentalmente. Não por vós, por nada, mas nem por uma polegada, nem um centímetro, nem um milímetro, nem por uma gota que está agora em vossas bocas. Este é um fundamento. Estou existencial por algo que me faz existencial. E isto é um tesouro. E vai mais tesouros, e mais tesouros. Se isto não for o tesouro, chutamos um, chutamos outro, chutamos outro. Dentro do fundamento do portal da edificação, que envereda a tratar da vivificação com uma magnitude máxima daquilo que possa vivificar em nós e fazer a própria vivificação à luz de nosso caminho e o que vai apagar esta vela. Porque caminho vamos escolher que vai apagar esta vela? E de que a mortificação arrebanha mais um e arrebanha mais outro. É inexorável, isto é um fundamento, não há o que não seja, e não é discutível. Então, por assim dizer, quando, para nós, a revelação que produzimos moedas ou moedas falsas, e de que temos a capacidade de produzir moedas reais. E uma moeda real, ela tem valor de tudo. Ela tem valor de troca, ela tem valor de passagem, ela tem valor de tudo. Uma moeda falsa, apenas se tentarmos enganarmos as passagens, o espírito, mas não se engana, porque a moeda falsa, podemos, não é falsa. Eu tenho certeza que não é falsa, não é? Então tente negociar com esta moeda em algum lugar. Aqui. Quando, no empenho máximo, como há empenho máximo, em todos os vossos tecidos, o máximo de fazê-lo existir. No empenho máximo dentro daquilo que possa. A totalidade nossa, como seres da natureza humana e espiritual, desestagnizar, sair da paralisia e ter um crédito, e que este crédito enveredará não naquilo que calcificamos nessa vida para calcificar mais, significa num alívio imenso da boa-ventura, daquilo que recepcionamos tudo e fazemos uma tortura em nós mesmos dia e noite, e de que a tortura desapareceu, e de que temos nem andar em uma discussão de que em primeiríssimo lugar o Pai, dentro de um fundamento absoluto e total e indiscutível, e de que está tudo através dele, temos tudo, haveremos de tudo e de todos os milagres possíveis, dito pelo Cristo, dito, proferido, tratado, falado, demonstrado. Então Cristo não é um multiplicado
dos seres da natureza humana e espiritual, que multiplicou-se em si mesmo, para ter uma potência divina gigantesca. Ele é da natureza humana e espiritual, que nunca reinou nesta terra, foi enviado para esta terra, apenas se pudesse dar conta de tudo isto. E na possibilidade de tudo isso para retornar aqui, levou centenas de anos para corrigir da feitura do indelével para o delével, para o portentoso, para a matéria, para o denso. E ainda assim trouxe a moeda dentro do bolso. Pegou a moeda dentro do bolso e disse, em primeiríssimo lugar, o Pai. E quanto a isto, envereda aqui, como sempre, envereda para todos nós, e que estão aqui, todos esses seres que estão aqui. E de que tratamos agora não é um presságio de que existe uma passagem. Esta passagem não é que vamos trabalhar para ir de encontro a ela em algum lugar, pelo que entendemos das medições clássicas. Ela está em todas as partes, como o fluido está em todas as partes. Uma passagem quer dizer que se a passagem se apresenta para qualquer ser da natureza humana e espiritual que esteja pronto para isso, mas entre nós aqui vamos trazer o nosso depoimento de uma passagem. E no nosso depoimento desta passagem, ela tem o apólice de rastrear-nos inteiro e dizer se estamos prontos. Se estamos prontos, a porta abre. Se não estão, não abre. Prontos do quê? Se existe um aspecto só que temos que ser, que é o conhecimento, mas não é o conhecimento coletivo, é saber diretamente. E se este saber diretamente esteja entupido de tudo que é saber, e vivemos daqueles saberes, estamos muitíssimo longe de nossa totalidade. Quando esta passagem se apresenta a um módico transcendente, na abertura, de que, quando adentramos nesta passagem, a velocidade e o módico possível do que possamos entender do que é estar vivo, ou mais do que isto, é mais do que tudo. Instantaneamente adentramos algo, de que é a maior aflição de todos os seres da natureza humana e espiritual, em todas as expiações possíveis, encarnados e desencarnados, o descanso. Parece que tudo que extravia o descanso é cansaço. Tudo que torna proibitivo o descanso é cansaço. E ele se acumula. E colocamos no entendimento nosso do que é um tipo de cansaço e de que vamos levando esse cansaço pela vida. Se não podemos andar, temos automóveis. Se não podemos voar, temos aeronaves. Se não podemos ir para a Lua, já existe um modo. Adentrando a este descanso, é algo tão absoluto, é algo inimaginável, incontável, como que poderíamos tratar disso? Apenas podemos dizer que chegamos no céu, no atributo que chegar no céu apenas não estar cansado. Quando nesse descanso imenso, sempre damos como algo que possa auxiliar em algo.
num cansaço extremo, numa sede extrema. Numa sede extrema onde, alguns dias antes, se alguém nos perguntar, acredita em Deus? Não, não acredito. Somos não Deus. Sim, mas acontece algo. Num deserto tremendo e extremo, a sede é absoluta e total, e falta apenas uma grama, uma gota de água para encerrar este percurso. E chega um copo de água de oásis, fresquíssima. E se perguntarem para este, ele não vai nem precisar responder, vai olhar para cima. Vai ajoelhar e vai chorar muito pelo Pai Todo-Poderoso, que fez fecunda a possibilidade do elemento água. Num lugar onde a água exterminaria aquele corpo. E a gratidão seria imensa. Olha, então já estamos num outro rito de passagem, a gratidão. Então parece que no tormento de tanto cansaço, ou de tanta ausência deste indelével em nós, então também a gratidão é pequena. Podemos até falar, será que preciso ficar grato disto ou não? Então, quando a gratidão, o descanso e a gratidão, naturalmente, numa velocidade imensa, entramos em oração. Então, não é uma oração de que vamos entender de onde vamos orar. A oração faz parte da potência de nós quando arguida, quando enorme. Então, a oração é a própria vida, está inclusa na própria vida. Não está em algum ponto de detrimento disto de que posso orar ou não e onde eu vou orar. Entramos em oração como se entrássemos na vigência máxima do Criador e a criatura. Então a oração não está em algum depósito onde vamos orar. Quando entramos em oração, não como algo especulativo ou comportamental, levantamos as mãos apenas no apreço de dizer, estou pronto. Eu estou pronto. Porque as mãos se fazem assim e diz, estou pronto. Nessa pólice, estando em oração, há 3 vertentes naturais, simples e claras. A primeira vertente, como direito conciliado, e de que faz parte da lei, e da fundo que faz parte do que é justo. Seres combinados, ou seres que já fizeram parte de vós nesta vida, em outras vidas, se tudo, de que percursionaram, e tem algo mais do que posso entender de suas vidas, uma precisão de reencontro. Para cada um de vós, estar um ser da natureza humana e espiritual, com a precisão de estar próximo a cada um de vós. Cada um recepcionará um totalmente distinto. Como pode ser isto? Pode ser isto porque aqui não é algo caótico. Poderão notar ou sentir como queiram uma pequena eletricidade nas mãos.
Essa pequena eletricidade significa que aquilo que recepcionamos como eletricidade faz parte do que somos como espírito, recepcionando outro espírito. O que esse espírito poderia tratar com cada um de vós? O que dentro de sua precisão poderia dizer para cada um? Então talvez não digam nada para todos vós que seja comportamental nesta terra, mas que esteja na égide de suas correspondências apenas, e a correspondência possa dizer como foi difícil encontrá-lo, como foi difícil que estivéssemos assim, porque estas mãos estavam por todas as partes, a esmo por todo modo. O portal da ficação intermediário apenas para que estejam prontos apenas e não estejam por todas as partes desta terra, mas estejam em presença aqui. Então lá atrás, a que Sofia trouxe do papai e da mamãe, como seres da natureza humana e espiritual, independente de papai e da mamãe e de outros modos, são seres que têm uma vigência que nos traz algo que faz parte do sentimento, que faz parte da devoção, de que faz parte daquilo que possamos entender de amor e de que aglutina isto. Isto é uma moeda real. Então podemos potencializar-nos sem que um fique precisado de outro. Somos livres. Livres. Outra vertente do que tanto intrigantemente é importante para os seres encarnados nesta terra que tratam do espírito e tratam com os guias. Meu guia, cura-me, mostra o caminho, mostra isto ou aquilo, onde estou perdido. Então o guia tem um sucursal único de encontrar algo que está perdido e levar para onde está achado. Então o guia não faz desobsessão. Um guia não afasta inimigos cruéis. Ele não traz negócios bons. Um guia não faz nada disso. Só quando estamos perdidos. E quando estamos perdidos, ele está pronto. Mas não temos um guia para cada um. Existe um sucursal por guia dentro de radiações e propriedades dessas radiações que cada um está numa delas. Então sempre contamos algo pitoresco. Então chamamos um guia, acendemos a vela para um guia. Ajoelhamos para um guia. Juramos fidelidade para um guia desde que. E assim ele vem. Então ele bate sempre na nossa omoplata e diz: estou aqui. Siga-me. Siga-me para onde? Não está perdido? Siga-me
Mas pode esperar um pouco, pode ser na próxima vida. Pode ser daqui uns 40 anos, porque não há o que eu saia disto. Não estou perdido, eu estou no lugar que estou. Quero que ti me desobsedie. Quero que tire essas dores. Quero que facilite isto no meu caminho, neste lugar que estou. Então ele disse, não perca tempo com isto, e nem vela, e nem joelho, mas daquilo que é indicado como guia farei. E o guia sempre leva a propensão de um guia é do mais escuro para o mais claro, do mais denso para o mais leve, para a volta de casa. Talvez o papai e a mamãe esteja em outro lugar muito longínquo. Aí ele diz, o guia, vamos, vou levá-lo para de volta. Mas para onde? Sublocar um guia é impossível. Trapaceá-lo é impossível. Corrompê-lo é impossível. Não porque ele quer ou não quer. O sucursal dele é um só. A terceira vertente. Seres apropriados de um dom. De convicção de uma antiguidade inconcebível. De que são curadores. Estes curadores já estiveram muitas vidas como curadores. Já estiveram como curadores de todos os modos possíveis. Estes curadores vão atender aos pedidos de cada um, daquilo que está escrito, daquilo que utilizou o verbo, dentro de tudo que é possível. Lá na profundidade, na frente. Velozmente sabem exatamente o que precisamos. Então, naquilo que referimos que temos um órgão que está adoecido, este órgão não vive sozinho, ele vive entre muitos órgãos. E para ele estar sadio, precisa estar também um conjunto de órgãos para que esteja sadio. E eles vão tentar o máximo que puderem. E para cada um de vós, não há um feitio único. Um feitio único depois deriva em outros feitios. Por isto, são N vezes que estarão aqui para as cirurgias indicadas, para as indicações específicas daquilo que colocamos em nossa boca para dentro. Se queremos sarar do veneno e nos envenenamos mais no outro dia. Estes curadores não estão apenas em ação entre esses encarnados que estão aqui. Estão todos os desencarnados que estão aqui. Em todos aqueles que estão como nós aqui prontos. Porque levamos a impressão de um órgão para depois. E são curados depois, até que estejam totalmente curados, ou podem estar curados já. Apenas eles tratam assim, não atrapalhem. Só isto. Apenas isto, não atrapalhem. E nós garantimos o feitio disso para todos nós de um modo ou de outro.
Então, nesta velocidade grande, acontece para nós algo além do concebível. Entramos na consagração. A consagração é um grande efetivo de algo, mas um grandioso efetivo de algo é a consagração. Em todo o caminho e toda a jornada, no caminho do Espírito, há grandes consagrações. Então unam vossas mãos. Elevem-nas. A consagração deste ato entre nós. Desta tentativa máxima em produzir moedas de verdade. E no épico crístico, já que o épico está dentro de uma época, e Cristo está dando uma época muito recente, a consagração foi efetivo maior. De sua despedida, que consagra seu sangue num cálice. E o sangue de Cristo neste cálice significa potência divina magnífica e máxima que possível. E esta potência divina, declarado dentro desta consagração, é de que todos, de que em primeiríssimo lugar o Pai, e de que pudesse consagrar esta vertigem, encontraria uma passagem de que Cristo realizou, que foi dito como se passasse por ele, então não precisa passar pelo corpo dele. Existe uma passagem da potência divina em Cristo que o fez, que é uma passagem aberta, para pouquíssimo, mas está aberta. É para tornar algo a luz e a escuridão. Podem abaixar as mãos. Não há como esta cabeça aqui, esta cabeça de todos vós, poder recordar disto. Sabe o que pode recordar disso que reinamos agora? Não um lugar que entendemos, um lugar sagrado, de moeda real. Só moeda real entra. Bens a Deus, filhos desta vida. Bens a Deus e bens a Deus. Só há bens a Deus. Salve, filhos e filhas.